organização chamada Patriota. Eles escolheram representantes das diferentes nacionalidades da União e fizeram experiências com eles para criar uma equipe de super-heróis que defenderia a pátria contra qualquer ameaça, até mesmo as sobrenaturais. No entanto, uma explosão misteriosa destruiu o laboratório com os experimentos, e todos os super-heróis, mais o cientista que os criou, nunca mais foram vistos. No presente, o exército russo está testando novos robôs que permitiriam lutar sem a necessidade de um humano no campo de batalha, graças à sua IA muito avançada. A demonstração começa bem, mas de repente os robôs se viram e começam a atacar os tanques e helicópteros de sua própria equipe. Não há nada que os reflexos humanos possam fazer contra eles. E uma vez que todos os veículos são destruídos, os robôs atacam o prédio com todos os generais e técnicos, não deixando ninguém vivo. Quando a fumaça se dissipa, é revelado que a pessoa por trás disso é o Dr. Kuratov, um dos cientistas por trás do projeto Patriota, tantos anos atrás. Ele também ganhou superpoderes e agora pode gerar eletricidade e controlar máquinas. Então ele leva os robôs com ele. Algum tempo depois, o Ministério da Defesa realiza uma reunião para lidar com a situação e é finalmente revelado o que aconteceu durante a Guerra Fria. Em 1940, Kuratov estava encarregado do Departamento de Tecnologias Inovadoras no projeto Patriota. Sua principal obsessão era o Módulo 1, um controle remoto projetado para controlar qualquer veículo motorizado. O experimento foi um fracasso e o projeto foi encerrado. Kuratov ficou extremamente enciumado de Victor, cuja pesquisa genética impressionou seus superiores, e decidiu roubar essa pesquisa para conduzir alguns experimentos clandestinos por conta própria. Seu objetivo era superar Victor e ser reconhecido como um grande cientista também. Muitos humanos se tornaram vítimas biológicas de seu trabalho e Kuratov foi preso, mas ele escapou mesmo assim e se escondeu em seus laboratórios de genética. O exército decidiu invadir o laboratório, mas Kuratov havia transformado o local em uma bomba, causando uma explosão massiva. Eles pensaram que ele tinha morrido lá, mas acontece que os produtos químicos liberados pela explosão alteraram seu corpo e ele se tornou o experimento módulo 1, pelo qual era obcecado. Para derrotá-lo, eles precisarão encontrar os super-heróis que ele criou. Enquanto isso, Kuratov está se infiltrando em um dos muitos armazéns do exército para roubar todos os veículos e recursos que consegue encontrar. Após a reunião, o Ministério da Defesa decide reabrir a organização Patriota sob o comando da Major Larina. Ela anuncia que sua equipe de super-heróis será chamada de Os Guardiões e faz com que seu pessoal comece a pesquisar qualquer história sobrenatural que possam encontrar, seja através de rumores, vídeos virais ou tabloides. Uma vez que têm informações suficientes, eles começam a viajar por toda parte para encontrar esses super-heróis, sendo a primeira parada na Armênia. Em um templo escondido, Ler vive como um eremita, tentando deixar sua antiga vida para trás. Quando Larina se aproxima dele para falar sobre o projeto Patriota, Ler exibe seus poderes de controle de rochas de forma ameaçadora. Ele não quer ter nada a ver com o projeto Patriota, porque eles brincaram com ele para depois descartá-lo, mas ele muda de ideia quando Larina o informa que Kuratov está vivo e Ler poderia ter sua vingança. Em seguida, eles viajam para o oeste do Cazaquistão, onde Khan é encontrado meditando no deserto. Quando os agentes se aproximam dele em veículos armados, Khan ativa seus poderes fantasma, que lhe permitem se mover rapidamente e sem ser detectado. Ele mata todos os agentes com suas espadas curvas em segundos, e apenas para quando vê Ler, que o convence a se juntar a ele para a vingança. A próxima parada deles é o norte da Sibéria, onde Arsus vive em uma cabana na floresta. Assim que ele vê soldados se aproximando, ele se transforma em sua forma de besta e os joga para longe, apenas se acalmando quando vê seus velhos amigos Ler e Khan. Arsus também quer vingança, então ele aceita se juntar. A viagem final é para Moscou, onde Xenia se tornou uma artista famosa. Ela usa seus poderes para se apresentar em uma piscina onde se torna invisível debaixo d'água. Uma noite após um show, ela encontra Khan em seu camarim e o ataca imediatamente, exibindo suas habilidades de luta. Khan usa seus poderes fantasma para sair da luta e pede a Xenia que se lembre de seus velhos amigos, mas Xenia se recusa a ouvir. Ler aparece também
vem e Shenya o ataca imediatamente, começando outra luta inútil que Ler vence, porque foi ele quem ensinou os movimentos a Shenya. Arsus intervém e explica a ela que todos são solitários, com superpoderes que não envelheceram em 40 anos, assim como ela. Então, mesmo que ela não se lembre deles, poderia se juntar à causa para descobrir quem fez isso com ela. Enquanto isso, Kuratov termina de criar seu próprio exército de clones para levar adiante seu plano. Os Guardiões retornam ao quartel-general do Patriota, onde Shenya explica o que aconteceu com ela. Sua primeira memória real é de 1978, quando médicos a encontraram perto de Sevastopol. Ninguém conseguiu identificá-la, e ela só sabe seu nome graças a um anel gravado que tinha consigo. Os médicos disseram que suas memórias voltariam com o tempo, mas até agora isso não aconteceu. Quando Shenya percebeu que não envelhecia, soube que outras pessoas também notariam, então decidiu viajar. Seus poderes incluem invisibilidade na água, pele termorresistente e controle da temperatura de seu corpo em todas as condições. Nesse momento, a equipe de Larina anuncia que encontrou Kuratov em um ferro velho que ele está usando como seu centro de comando. Então, eles devem usar o elemento surpresa rapidamente antes que Kuratov os veja. Quando chegam lá, Shenya fica feliz ao ver que está chovendo, porque ela poderá ficar invisível. Mas eles também descobrem que alguém bloqueou seu sinal e não podem se comunicar com o quartel-general. A equipe se divide para atacar de diferentes pontos e Shenya entra sem se preocupar. Infelizmente, os guardas têm óculos especiais que lhes permitem ver a temperatura corporal de Shenya, e eles imediatamente usam armas especiais para congelá-la no local. Arsus e Khan usam seus poderes para matar o máximo de homens possível. No entanto, os guardas também estão esperando por isso. Quando Khan para de se mover, ele é atingido por um dardo paralisante, e Arsus é capturado por uma rede inquebrável. Dentro do prédio, Ler usa um truque especial para criar um mini terremoto antes de cobrir todo o seu corpo com rochas. Depois que ele acaba com os guardas ao seu redor, o próprio Kuratov aparece. Então Ler começa a atacá-lo. Suas rochas são meras cócegas para Kuratov, que imediatamente subjuga Ler e quebra suas costas. Momentos depois, Kuratov tem Shenya, Khan e Arsus dentro de uma cela de campo de força e explica que estava esperando por eles, então armou seus soldados com as armas correspondentes. Como o criador de seus poderes, Kuratov sempre soube de suas fraquezas. Ele pede aos guardiões para se juntarem a ele e lhes dá 24 horas para pensar sobre isso, ignorando suas alegações de que a morte seria preferível a trabalhar com ele. Arsus tem uma faca que tenta usar, mas o campo de força o impede de se mover. Depois, Kuratov reúne os tanques que roubou para iniciar sua invasão. Logo, toda a cidade se torna uma zona de guerra e as notícias relatam caos por toda parte. Eles também falam sobre um transmissor espacial roubado e o exército sendo completamente inútil contra esses ataques. Acontece que Kuratov, na verdade, fez um acordo com um espião do exército que lhe deu acesso aos armazéns e aos soldados que protegiam sua base. E agora ele pretende usar o transmissor espacial para iniciar seu projeto Módulo 2. O plano é conectar o transmissor à Torre Ostankino e à Torre da Federação e enviar um sinal para o satélite russo, que em troca lhe permitirá controlar todos os outros satélites e, portanto, toda a tecnologia na Terra. Quando Kuratov começa a levar as torres, seu espião do exército reclama porque lhe foi prometido que as coisas não sairiam de controle, mas Kuratov simplesmente o mata. Enquanto isso, Larina resgata Ler e o leva de volta ao quartel-general. Enquanto ele se recupera, Ler conta a Larina que, quando desmaiou, teve uma visão de sua filha que o lembrou de todos os bons momentos que teve com ela e seus netos. Ler nunca envelheceu, mas seus filhos sim, e enquanto seus netos partiram para viajar pelo mundo, sua filha envelheceu e Ler teve que vê-la morrer. Algum tempo depois, Larina recebe a visita de Victor, o antigo parceiro de laboratório de Kuratov. Todos pensavam que ele estava morto, então Victor explica que esteve escondido todos esses anos e só apareceu porque viu Kuratov nas notícias e sabia que eles precisariam de sua ajuda para detê-lo. Victor imediatamente começa a trabalhar na cura de Ler e dá a Larina a localização do laboratório secreto de Kuratov para resgatar os outros. A equipe rapidamente se infiltra no laboratório, mata todos os guardas e liberta os guardiões simplesmente atirando no teclado que mantinha o campo de força ativo.
motivo. Khan se sente tão humilhado, no entanto, que simplesmente deixa a equipe. Enquanto Kuratov continua a mover as torres pela cidade, Larina tem uma conversa com Arsus de volta ao quartel-general. Arsus confessa que está preocupado com Xenia, a quem ele observa há muito tempo. Após sua fuga inicial durante a guerra, Arsus viu Xenia novamente há 8 anos, mas percebeu que ela não se lembrava de nada e decidiu manter distância. Ele também se preocupa com suas transformações, que estão ficando mais selvagens a cada dia e o deixam com medo de possivelmente ficar preso na forma de besta para sempre. Larina promete que não deixarão isso acontecer e que Victor provavelmente pode encontrar uma cura. Falando em Victor, ele está no laboratório secreto estudando os clones de Kuratov quando é subitamente encontrado pelo próprio Kuratov. Ainda furioso com os resultados de seus experimentos de guerra, Kuratov acusa Victor de traí-lo para trabalhar sozinho e jura que fará o mundo ver quem é o verdadeiro gênio. Em seguida, ele ativa as armadilhas no laboratório, liberando um gás venenoso que mata Victor. Depois, Kuratov vai verificar a instalação do transmissor espacial com as torres para iniciá-la. A ativação desta poderosa máquina faz com que o sistema do Patriota finalmente detecte e entenda o plano de Kuratov. Eles enviam um monte de caças a jato para detê-lo, mas Kuratov simplesmente faz os robôs do exército atirarem neles, fazendo os aviões caírem por toda a cidade. Isso é observado por Khan do topo de um prédio e Larina se aproxima dele para ver o que está errado. Khan confessa que costumava ter um irmão que ele idolatrava por quão bom ele era como lutador, mas com o tempo ele percebeu que se tornou nada mais que a sombra de seu irmão e ninguém acreditava nele. Ele aceitou ser a cobaia de Kuratov para se tornar mais forte e quando ganhou seus poderes, desafiou seu irmão para uma luta. No entanto, Khan perdeu o controle e matou seu irmão sem querer. Larina oferece suas condolências, mas também o lembra de que a cidade precisa dele. Uma vez que todos os guardiões estão de volta e bem, Larina anuncia que fizeram novos trajes e armas para eles, que se adequam aos seus poderes. Arsus ganha um canhão com um sistema de mira que se conecta diretamente ao seu sistema nervoso e seleciona alvos com base em onde sua agressão está focada. Quando ele começa a se transformar no modo besta completo, o canhão então muda para totalmente automático. O novo traje de Khan o protege de todos os tipos de danos físicos, incluindo balas, lâminas e dardos tranquilizantes. Na área da espinha, eles instalaram um arpão e uma corda reforçada. Para Ler, fizeram um traje que lhe dá acesso a rochas o tempo todo e um chicote especial que transforma sua habilidade telecinética de controlar rochas em impulsos eletromagnéticos. Por último, Xenia ganha um traje que lhe permite ficar invisível sempre que ela escolher, e ela pode tornar qualquer objeto invisível com ela apenas tocando-o. A equipe começa a treinar com suas novas armas e, embora haja alguns contratempos no início, com prática suficiente eles ganham controle total e estão prontos para a batalha. Kuratov está atualmente carregando as torres para enviar o sinal com um feixe, então o Patriota tem 1 hora para fazer algo. A equipe faz um plano para desmontar o campo de força da torre, após o qual devem escapar o mais rápido possível, porque todo o complexo da cidade de Moscou será destruído por lançadores de foguetes. Ler se infiltra na área de trabalho de Kuratov usando os túneis do metrô, onde ele facilmente derrota todos os guardas com seu novo chicote. Arsus e Xenia enfrentam os guardas nas ruas, uma luta que começa fácil para eles até que mais guardas cheguem. Xenia tem que se esconder, mas Arsus permite que seu corpo entre no modo besta completo e termina a luta sem problemas. Então Xenia monta em Arsus para se encontrar com Ler no shopping, onde o tamanho de Arsus causa alguns problemas no elevador. Khan se aproxima da torre de avião e desta vez o piloto está pronto para desviar dos ataques vindos das IAs do exército. No entanto, ele está tendo dificuldade em aproximar o avião o suficiente para pular. Arsus, Ler e Xenia chegam ao telhado do shopping e começam a atravessar uma das muitas barras de ferro que sustentam a torre de Kuratov para acessá-la. Guardas abrem fogo contra eles de uma barra paralela, fazendo Arsus escorregar. Ler ativa seu chicote para fazer um escudo, mas ele não sabe por quanto tempo conseguirá mantê-lo. Khan quer ajudar e decide pular mesmo assim, compensando a longa distância conectando uma linha de arpão à torre, o que lhe permite alcançar a barra com os guardas
espadas e cortá-la para fazer os homens caírem. Enquanto isso, no laboratório de Kuratov, Larina encontra Victor, que ainda tem alguns minutos de vida. Ele diz a Larina que descobriu que os guardiões possuem a habilidade de transferir seu poder uns aos outros, e essa fusão aumenta sua força. É por isso que Kuratov havia incapacitado Ler, pois temia que esses poderes pudessem dividir a Terra ao meio. Essa transferência de energia é difícil de controlar, então eles têm que evitar fazer movimentos errados, ou isso os matará. Os guardiões entram na torre e, após nocautear alguns guardas, eles encontram o gerador. Os rapazes discutem opções para desativá-lo, mas Xenia simplesmente vai em frente e o agarra para causar um curto-circuito com o calor de seu corpo. Isso a machuca terrivelmente, mas também consegue desligar o campo de força ao redor do topo da torre, e Arsus pega Xenia bem antes que ela caia. Com o campo desativado, o exército quer começar a bombardear, mas Larina pede que esperem para que os guardiões possam ter sua vingança. Os guardiões vão para o topo da torre para lutar contra Kuratov, mas as coisas não vão bem. Com seu poder, ele facilmente desativa o canhão de Arsus e o chicote de Ler, e sua força cuida de Khan. Xenia desvia dele bem a tempo e toca em Ler para torná-lo invisível. Desta forma, ele pode usar seu chicote novamente. Kuratov é capturado pelo chicote e Khan tenta matá-lo com suas lâminas, mas Kuratov é muito forte e simplesmente se liberta com uma onda de choque, empurrando todos para trás. Em seguida, Kuratov vai atrás de Xenia, fazendo com que Arsus deixe seu canhão para trás e entre em modo besta completo, sem se importar com as consequências. Infelizmente, Kuratov ainda é forte o suficiente para nocauteá-lo com um único golpe. O exército anuncia que não pode mais esperar e envia seus veículos para explodir a área. Assim que Khan vê um avião passando, ele conecta sua linha de arpão a ele. Então ele conecta todos os guardiões à linha para que possam ser levados embora. Kuratov percebe isso e usa seus poderes para fazer o avião perder o controle, levando Khan a cortar a linha e soltar todos os guardiões na água antes que o avião caia. Naquele momento, o exército finalmente lança seus mísseis, mas Kuratov ri e os faz explodir no céu antes que possam alcançá-lo. Enquanto Kuratov finalmente começa a fazer contato com o satélite, Larina se encontra com os guardiões à beira do rio e lhes conta o que descobriu com Victor. Os guardiões decidem correr o risco e concentrar todo o seu poder em Ler, que carrega uma explosão de energia que ele dispara na torre, destruindo-a instantaneamente, assim como todos os edifícios que a cercam. Isso também faz com que Kuratov caia para a sua morte. Os noticiários informam que a cidade foi salva, mas ninguém sabe a causa deste suposto ataque terrorista e estão esperando que o ministro da Defesa realize uma conferência de imprensa mais tarde. Eles também acham que foram as forças armadas que salvaram o dia com alguma arma secreta. Os esforços para reconstruir também estão começando. Larina agradece aos guardiões por sua ajuda, mas eles anunciam que estão voltando para suas vidas entediantes, especialmente Xenia, que se lembrou da origem de seu anel. No entanto, eles prometem que virão se um grande problema acontecer novamente. Antes de partirem, Larina diz que encontraram mais guardiões. Algum tempo depois, no meio da noite, dois homens param uma van da qual Larina sai. Ela luta rapidamente com eles e, uma vez que estão sob ameaça, ela os faz confessar que foram enviados por alguém chamado Ferhum. Ouvir esse nome deixa Larina preocupada. Terminando assim, Os Guardiões, filme de ficção científica e fantasia,